Muito bem, então agora nós vamos dar uma olhadinha aqui na coluna Opinião do jornal Folha de São Paulo, para a gente ver como que essas informações da estrutura da redação do Enem, elas precisam ser, digamos, elas precisam ser compartilhadas, né? Como é que elas devem ser feitas. Eu vou compartilhar aqui minha tela falando nisso, para vocês poderem acompanhar aí também. Pronto, eu acho que agora vocês estão vendo aqui a minha tela, né? Então vamos lá. Ó, nós temos aqui Constituição para Todos, né? Esse texto aqui. Seguiremos tratando a questão aprisional como política judiciária do Estado, né? Um outro exemplo aqui, ó. Reforma tributária precisa ter viés pós-emprego. Olha só esse texto, em que uma opinião já é colocada logo no título, né? Que é o que a gente falava em outras aulas, né? Aí nós temos aqui, ó. A reforma tributária, né, precisa ter um viés, precisa ter esse olhar a favor do emprego. Onerar consumidores reduzirá oportunidades em setores com mão de obra. Mas eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, duas opiniões desse tema bem contraditório, né? A vacina contra a Covid-19 deve ser obrigatória? Sim. A vacina contra a Covid-19 deve ser obrigatória? Não. Então vamos lá. Nesse tema, vocês percebam que nós estamos vivendo, né? Isso daqui é um contexto, é uma situação que divide opiniões, né? E aqui agora nós vamos ver esse ponto de vista dessa pessoa que afirma que sim, que essa vacina ela tem que ser obrigatória. Vamos tentar dar uma olhada para que a gente ver se a gente consegue enxergar onde está a tese, qual é a tese que vai ser sustentada e pelo menos um argumento para defender essa tese. Então vamos lá. Ativistas proclamam a liberdade individual alienada do direito de milhões. Então aqui a gente já tem um sinal do que seria a tese. Então por que a vacina deve ser obrigatória? Vamos à introdução. O texto foi escrito por Ângelo Zanaga Trapé, médico, doutor em saúde coletiva pela Unicamp, presidente do Instituto de Pesquisas em Educação em Saúde e Sustentabilidade, e também pela Gessimara Ribner, médica do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, do Ceará, e é especializada em Medicina do Trabalho pela Universidade Federal Fluminense. Então vamos ver como é que o texto começa. 4 anos atrás, o ator Robert De Niro incluiu no Festival de Cinema de Tribeca, elegante bairro norte-americano em Manhattan, o documentário Vacinas, do Encobrimento à Catástrofe. O autor, médico britânico Andrew Wakefield, relacionava o transtorno do autismo ao uso da vacina tríplice viral contra sarampo, rubéola e cachumba. Mas De Niro cancelou a exibição a ser alertado pela comunidade médica sobre os fatos escabrosos de charlatanismo manipulados por Wakefield. Ainda assim, o pseudo-estudo contaminou milhões de desavisados e incitou a onda mundial anti-vacina. Então veja, nós temos aqui nessa introdução um fato histórico, certo? Ele trouxe aqui nessa introdução um fato histórico, né, que vai mostrar justamente a origem desse movimento anti-vacina. No ano passado, o sarampo causou 142 mil mortes em 182 países. Os números, recordes desde 2006, segundo a Organização Mundial da Saúde, tiveram como uma das razões o ativismo anti-vacina. O Brasil tem dado um exemplo alarmante. Então, vamos ver agora o parágrafo conclusivo para a gente ver qual é o fechamento que esses autores vão dar em relação a esse tema. Daí preocupa que o retrocesso no Brasil não se trata apenas de disparates contra a ciência. Ele se enraiza à sombra do obscurantismo antidemocracia. Esses ativistas, com o mesmo ardor que proclamam a liberdade individual alienada dos direitos de milhões de semelhantes, querem banir veículos de imprensa, o Congresso e o Judiciário. Os debates e as decisões do STF no Congresso Nacional têm o dever de colocar a ciência de volta no centro dos interesses da ampla maioria. Olha só essa tese aqui, né? Pois, conforme alertou Harry Collins, a perspectiva de uma sociedade que rejeita os valores da ciência e do conhecimento é trágica demais para ser contemporizada. Por isso, né, vendo que esse aqui é o argumento principal, né, desse movimento, né, que deve ser obrigatória, né, a vacina da Covid-19. Agora vamos ver a opinião contrária. Vamos lá. Não. A pessoa tem como tese o seguinte: não aceitemos o risco de prejudicar pessoas em nome do bem comum, né? Vamos ver como é que essa pessoa vai argumentar.
Esse daqui é o Paulo Porto de Mello, que é neurologista e neurocirurgião da Unifesp, pós-graduado em Harvard, com aprofundamento do estudo de temas como gestão em saúde, liderança, inovação e de resposta a crises de saúde. Ele vai dizer o seguinte: em um momento raras vezes visto pela humanidade, com uma nova doença atingindo de forma avassaladora todos os continentes, estratos sociais e matizes ideológicos, observamos um fenômeno absolutamente curioso. O mesmo que nos une, nos separa. Provocado por uns patógenos da família do coronavírus, a Covid-19 nos une por sua incidência, que não tem restrições a ricos ou pobres, asiáticos, negros ou brancos. Em que nos separa? Separa-nos na forma de seu enfrentamento. Posições radicalmente antagônicas, contra a favor de um medicamento e agora contra a favor da obrigatoriedade de vacina, todos ainda em desenvolvimento. Né? Agora vamos ver o parágrafo conclusivo. Se desejarmos oferecer a vacina, mesmo que ainda sem resultados comprovados, o paciente precisa ser exaustivamente informado dos riscos e benefícios que poderão advir dela, como ocorre com qualquer tratamento médico, e que concorde ou discorde da vacina, assumindo os riscos advindos dessa decisão. Lembremos-nos, a função do médico técnica não é dizer sempre o que o paciente quer ouvir, e sim de fazer o que é melhor pela saúde dele. Lembremos-nos ainda do antigo ditado: o tempo é o senhor da razão. Antes de tudo, não fazer mal, por isso não há obrigatoriedade. Muito bem, então agora a gente vai ver aqui a nossa matriz, né, para a gente compreender a competência de número 3, aqui nas instruções. Então vamos ver aqui desde o início. Olha só, expectativas na avaliação da competência 3. Neste módulo, estudaremos a competência 3 da matriz de referência para a redação do Enem, que avalia a capacidade do participante de quê? Selecionar, primeiro verbo, relacionar, organizar, interpretar o quê? Informações, interpretar, selecionar, relacionar, organizar fatos, opiniões e argumentos. Para quê? Para defender um ponto de vista. Então, a competência 3 vai ter essa função. Quando um redator, como eu expliquei para vocês na aula passada, né, como se cada redator ficasse responsável para ver a redação e avaliar uma competência específica. Então, se eu sou um redator e eu pego a sua redação e eu estou responsável para avaliar a competência 3, eu não vou olhar para o seu texto percebendo se você errou questões gramaticais. Eu não vou olhar para o seu texto vendo se você conseguiu estruturar o gênero textual específico. Não. O meu foco vai ser se você consegue organizar, selecionar inicialmente, não é? Relacionar esses fatos, organizá-los de forma por texto e interpretá-lo. Gente, é como se o avaliador da competência 3, ele estivesse ali olhando o seu texto e vendo se você foi capaz de, por exemplo, de ir colocando os argumentos que levam até o parágrafo conclusivo, que é onde vai trazer a sua estratégia de intervenção. Então ele vai ver se o seu texto ele vai ter essa coerência, né? Então olha só, esse descritor evidencia que essa competência avalia a construção de sentido do texto. A construção de sentido do texto, né? Reconstruindo o caminho percorrido e os recursos mobilizados do participante na argumentação. Então, justamente, quais foram os argumentos selecionados, como que esses argumentos eles foram organizados. Primeiro ele colocou esse, depois esse. Por exemplo, ele usou uma fala de Aristóteles falando sobre o bem coletivo para defender, por exemplo, essa questão que nós estávamos falando da obrigatoriedade da vacina. Como que foi feito isso, né? Como que ele relacionou essas informações para comprovar esse ponto de vista? Então, a competência 3, grosso modo, é justamente a gente ver essa questão de como os argumentos foram utilizados, para quê? Para defender a nossa tese, para defender o nosso ponto de vista, que deve estar onde? Na introdução. Então, nossa introdução, falando mais uma vez, você tem ali a contextualização do tema, que é fato. O tema é sempre um fato, não é opinião. Só que a frase seguinte é o seu ponto de vista, ou seja, é a sua opinião. É o que você acha que é certo, o que você acha que deve ser feito, né? Então, é a sua opinião. Então, essa sua frase, que nós vamos chamar de tese, né, de frase tese, é justamente olhando sempre para ela,
que você vai escrever o seu texto. Por quê? Porque quando você for organizar os argumentos, né, colocando o argumento defendendo em cada parágrafo, esses argumentos eles têm que ser usados numa perspectiva que comprove a sua tese. Agora vamos ver aqui o que vai fazer. Selecionar diz respeito ao processo de escolher, a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores e do seu próprio repertório, ou seja, nós podemos usar informações que aparecem nos textos, sem nenhum problema, né? Construído ao longo da vida escolar do participante, por exemplo, certo? Informações, fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto e ao seu ponto de vista. A finalidade dessa etapa, como aponta Serafine, é de deixar à mão todo o material que poderá ser trabalhado no texto. Muito bem, né? Continuando. Já o relacionar diz respeito a quê? É preciso que o participante seja capaz de relacionar os argumentos, né? Relacionar significa estabelecer um sentido entre eles, né? No plano sintático semântico, né? Lembrando, sintático faz referência à estrutura, né, linguística, e semântico ao sentido, de forma a guiar o leitor até o seu ponto de vista, né? Vamos ver aqui o próximo. Organizar. Além de selecionar e organizar corretamente as informações, os fatos, opiniões e argumentos, é necessário hierarquizá-los. Gente, isso é muito importante. Observando assim, mais ou menos, é como se tivesse argumentos mais fortes do que outros, né? Como se estivesse pensando assim. Observando quais deles funcionarão como argumentos mais importantes e quais serão complementares aos primeiros, né? Definindo a maneira mais estratégica de apresentá-los. É dessa forma que o projeto de texto participante se torna evidente ao avaliador. E por fim, interpretar é o quê? O participante também deve ser capaz de interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos corretamente. Tá. Eu quero só explicar para vocês a diferença de interpretar e compreender. Não são a mesma coisa. Interpretar é uma coisa e compreender é outra. Mas vamos terminar aqui. Contextualizando-os em relação ao tema e principalmente em relação ao seu ponto de vista, né? Indo além do simples reprodução de informações dos textos motivadores e de seu próprio repertório. Essa tarefa garante que as ideias selecionadas sejam pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Argumentos mal interpretados podem confundir o leitor quanto ao ponto de vista defendido no texto, podendo inclusive invalidá-lo, uma vez que não contribuem efetivamente para a discussão. Pessoal, falando aqui para vocês a diferença do que é interpretar e compreender. Compreender significa você conseguir entender as informações que estão ali, certo? Então, por exemplo, você lê um texto e você sabe dizer quem é o narrador, o que acontece com os personagens, né? Qual é o fato, qual é a opinião, né? O que acontece ali. Já interpretar é uma tarefa que exige um exercício um pouquinho maior, né? Interpretar é o quê? É você entender o que motivou o autor a escrever aquilo dali, é você tentar compreender, por exemplo, o simbólico, né? Que está todo ali dentro, né? Por exemplo, um exemplo, eu mostrei para vocês em uma aula de inglês, eu acho que está com algum tempo, a música Oceans, do Alok. Então, quando você está lendo a letra, você compreende, né? O rapaz vê um anjo, que tudo que ela queria era ir para o mar, né? E tal, e aí esse anjo diz, não se preocupe, mãe, porque eu não estou com medo. Então, você compreende a letra. Só que interpretar é tentar entender o que motivou, o que é a história de fato por trás daquilo dali, né? Então, a interpretação, por exemplo, né, na história real, contexto, né? Uma fã do Alok que sofreu de um câncer, que escreveu para ele dizendo que sonhava em ver o mar, né? E que aí ele tentou ajudar, mas infelizmente não deu certo. E que essa menina dizia para a mãe dela, para acalmar, dizia assim, mãe, nós somos rios. E todos os rios eles correm para o mar, então no fim das contas não desaparece, né? Os rios eles correm para o mar seria esse fim, né? O rio quando chega ao mar seria esse fim da vida, né? Rios, né? Então isso é a interpretação, né? Esse simbólico do rio. Interpretar significa isso. Tudo bem? Bom, e agora, por fim, a gente vai ver como que se dá mesmo a avaliação do seu texto na pontuação mesmo. Vamos lá. Competência 3. Qual é a competência? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Certo? Então, o candidato fica com um 0
na competência se ele apresenta informações, fatos e opiniões que não são relacionados ao tema e não tem nesses fatos, essas opiniões que são apresentadas, elas não defendem um ponto de vista. Então aqui já é o que? Zero. Por isso que é preciso, tem que ter muito cuidado, que às vezes a gente pode até escrever muito bem, argumentar muito bem, só que esses argumentos, esses fatos usados, eles não defendem um ponto de vista, que é o que? A nossa tese, que está onde? Na introdução. Uma nota 1 é quando o candidato apresenta as informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema, tem alguma coisa a ver, só que eles são incoerentes e não defendem ainda o ponto de vista. No 2, você tira 2 pontos, digamos assim, se o texto apresenta informações, fatos e opiniões que estão relacionados sim ao tema, mas eles estão desorganizados, ou seja, eles não estão numa ordem hierárquica, né, numa ordem bem organizada, a forma que eles são dispostos, né? Ou mesmo eles são contraditórios, ou seja, tem que ter esse cuidado. Gente, eu vou colocar aqui, olha, imagine, igual a opinião lá da vacina. Imagine que você tem esse posicionamento. Sim, a vacina deve ser obrigatória. Você está ali defendendo porque tem que ser obrigatória. Só que aí você bota um argumento muito importante para dizer que não deve ser obrigatória. Embora você tenha argumentado bem, tenha escrito bem, só que seu texto ele fica contraditório. Certo? Então, veja como a nota é baixa para quem faz uma contradição. Tem que ter muito cuidado de não usar uma ideia que contradiga, ou seja, que, vou usar esse termo aqui, desdiga, né, dizer, desfazer o que foi dito anteriormente. Muito cuidado. Além disso, tem que ter cuidado se essas informações, fatos e opiniões estão limitadas aos argumentos dos textos motivadores. Ou seja, se você só apresenta esses argumentos que estão lá, você fica com pontuação baixa. Veja que os argumentos que aparecem nos textos motivadores não faz com que você zere. Mas se você só usa eles, você fica com pontuação baixa. Lembrando que você pode fazer, mesmo que seja através de uma citação indireta, tá? Não pode se limitar somente aos textos. Tem que usar o seu próprio repertório. No 3, o candidato apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitar os argumentos dos textos motivadores e estão pouco organizados, ou seja, eles não têm uma sequência lógica entre si. 4. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria em defesa de um ponto de vista. Indícios de autoria, ou seja, mostra que é a opinião própria da pessoa, né? Não somente os textos motivadores. E quando é que o aluno ele arrasa na competência 3? Quando no texto ele foi capaz de apresentar informações, fatos e opiniões que estão sim relacionados ao tema, que tem a ver, que comprovam, que são consistentes, ou seja, são argumentos fortes, estão bem organizados, ou seja, a ordem que eles foram colocados para ter esse fechamento, né? Exatamente. Configurando a autoria, ou seja, eles são totalmente seus, não são totais dos textos motivadores. Para quê? Tudo isso para quê? Para você defender o ponto de vista. Repetindo a fala que o Rodrigo sempre está falando para vocês. Que ponto de vista é esse? Aquele que está na sua introdução, que é a sua frase tese, que é a sua opinião que você está defendendo no seu texto. Então é isso daqui que vocês precisam de saber. Tudo bem? É isso que se trata a competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos para defender um ponto de vista.